É isso aí, galera. Então vamos lá, mais um vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje eu vou rebater uma certa crítica que soltaram lá na outra rede social com relação ao novo ETF que foi lançado pela Nuasset. Então levantou-se ali um questionamento de que a gestora estava aproveitando o hype da Selic alta, o momento de Selic alta, que era um investimento que não fazia sentido. Beleza? E aí eu vou trazer com fatos e dados que não é bem por aí essa conversa, tá? A gente precisa ter muito cuidado com essas generalizações que são disponibilizadas aí no mercado sem muita profundidade, sem mostrar de fato os números reais. Tá? Que fique claro que a ideia aqui não é fazer propaganda para o Nubank ou para outra gestora que eu vou mostrar aqui, não estou sendo patrocinado por nenhum desses caras. Beleza? Então, a ideia é simplesmente mostrar fatos e dados para embasar aqui a discussão. Beleza? Então, antes da gente entrar aqui no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica no sininho, tá bom? E ó, na descrição aqui eu deixei alguns links para materiais ali que podem ser bem interessantes para você. Deixei o link aqui do meu podcast, o Camisa 11, lá no Spotify. Deixei também aqui o link da minha trilha de conhecimento de fundos imobiliários e tem o link também para o formulário de aplicação para a minha assessoria de investimentos. Beleza! Então, recados dados, vamos lá, tá? Então, vamos trazer aqui. Primeiro eu vou trazer sobre os principais ETFs que a gente tem aqui na indústria quando a gente olha para a exposição em Tesouro Selic. Tá? O último lançamento que a gente teve pela Nuasset foi um ETF que vai replicar o índice Selic, que foi desenvolvido pela B3, onde eu estou falando de uma cesta com títulos públicos federais atrelados à taxa Selic. Tá? A gente já tinha um ETF desse na indústria, que é o LFTS 11, tá? Que foi lançado lá em 2022 e é o ETF da Investo, tá bom? Então, estou falando aqui de um ETF que já tem quase 3 anos de existência. O NCDI foi lançado há 2 semanas atrás, tá? Então, é um ETF realmente bem recente, tá? O patrimônio aqui do LFTS, quase 1,2 bi. Quando a gente olha para o NCDI, patrimônio de 5 milhões, uma base aqui de 54 cotistas. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui, quando a gente fala de ETF, hoje os ETFs estão vindo a mercado com o formador de mercado. Então, não se preocupe com uma base pequena ou um patrimônio pequeno. Tá? Os ETFs têm um formador de mercado que é um participante que fomenta a negociação, que fomenta liquidez. Então, se você quiser comprar, você vai conseguir. Se você quiser vender suas cotas, você também vai conseguir, por conta dessa fluidez, dessa participação do formador de mercado. Então, não se preocupe com patrimônio pequeno, tempo de existência curto ou uma base pequena de cotistas, tá? A gente está falando aqui de um ETF que não tem nem um mês ainda de existência, comparado com um ETF que tem quase 3 anos. Então, realmente, o tempo aqui vai contar bastante, tá? Quando a gente fala do LFTS, eu tenho 11 ativos, 11 LFTs, 11 títulos públicos federais atrelados à taxa Selic, ao passo que no NCDI eu tenho 9 títulos, tá? Então, eu tenho 9 LFTs aqui na minha carteira. A taxa do NCDI 0,15, podendo chegar a 0,18% ao ano. Taxa aqui do LFTS 11, 0,19%. Então, a gente tem ali uma taxa muito próxima, né? As taxas são realmente bem próximas aqui. E aí, beleza. Então, a gente tem aqui 2 veículos que vão dar exposição numa cesta diversificada de títulos atrelados à Selic, tá? Tesouro Selic. E aí, o questionamento, o vídeo que eu comentei no início aqui, tá? O questionamento foi: por que o investidor vai fazer exposição nesses ETFs se ele pode fazer exposição no Tesouro Selic diretamente? Não faz o menor sentido. Não é bem por aí, tá? O que a gente tem de diferenças aqui? Nesses 2 ETFs, o NCDI, o LFTS 11, o que a gente tem de diferença em relação ao Tesouro Selic? Primeiro ponto, no Tesouro Selic eu tenho cobrança de IOF, tá? Ao passo que no NCDI e no LFTS eu não tenho. ITF, nenhum ETF tem cobrança
do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Tá? Então a gente já tem um imposto a menos e, claro, tá? O IOF, importante reforçar, ele vai incidir nos 30 primeiros dias. Beleza? A partir do 30º dia, a gente vai ter ali uma isenção de IOF. Agora, se você faz um resgate em até 30 dias, em renda fixa, e aí no caso Tesouro Selic, você vai ter ali a cobrança do IOF. CDB de liquidez diária, a mesma coisa. Você vai ter ali a cobrança do IOF. Tá? Quando a gente fala de cobrança de imposto de renda, como é que funciona no Tesouro Selic? Escala regressiva. Até 180 dias, você vai ter ali uma cobrança de 22,5%, 22,5%. Tá? E essa escala ela vai sofrendo redução até o piso de 15%. Se você passa 2 anos com aquele dinheiro investido, melhor, você fica investido mais do que 2 anos, a cobrança de imposto de renda sobre a rentabilidade, é sempre sobre a rentabilidade, vai ser de 15%, beleza? E aí, a gente tem uma diferença com relação a esses dois caras, tá? Então, tanto o NCDI quanto o LFTS, por conta do prazo médio de repactuação de carteira, a gente vai ter uma cobrança de 25%. Então, eu não tenho IOF no NCDI e no LFTS. Quando eu comparo com o Tesouro Selic, eu tenho, né, o Tesouro Selic vai ter essa cobrança do IOF nesse período de 30 dias, beleza? Ao passo que nesses dois ETFs eu não tenho essa cobrança, mas nesse mesmo período de 30 dias, a cobrança de imposto de renda nos dois ETFs ela é maior, a cobrança de 25%, comparado com o Tesouro Selic, que a máxima cobrança é de 22,5%. E ela vai sendo reduzida à medida que o tempo de aplicação aumenta. Se você passa mais do que 2 anos, a cobrança é de 15%. Enquanto aqui nos dois ETFs, a cobrança vai ser de 25% sempre, por conta do prazo médio de repactuação de carteira. E aí, a bola foi levantada com relação a isso. Não faz sentido, é melhor comprar o Tesouro Selic, porque blá, 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 a rentabilidade vai ser menor, porque o imposto é maior. Só que calma, não é bem por aí, e aí eu vou trazer os fatos e dados. Tá? Então, primeiro ponto que a gente tem aqui, tá? Eu estou trazendo a apuração da taxa Selic Over pelo Banco Central, que é a taxa que o Tesouro Selic vai estar rendendo. Tá? Então, trouxe aqui a consolidação das taxas no período dos últimos 30 dias. E aí, trouxe também a consolidação da cota patrimonial. Estou pegando o LFTS porque ele tem um histórico maior. Beleza? E aí, fiz aqui a variação de um dia para o outro, tá? Aqui do LFTS 11. Tá? E aí, o que eu fiz aqui de consolidação? Tá? Eu peguei o intervalo de 30 dias, tá? Eu considerei uma alocação de R$5.000. Por que eu considerei R$5.000? Porque quando a gente tem uma alocação inferior a 10 mil no Tesouro Selic, eu não tenho cobrança de taxa de administração. Então, para facilitar o cálculo aqui, eu fiz uma alocação inferior a 10 mil. Então, eu considerei R$5.000 nesse intervalo de 30 dias. Então, no Tesouro Selic, eu vou ter cobrança do IOF e vou ter cobrança do IR. Quando eu tenho essa janela de 30 dias, como é que funciona aqui? Primeiro, eu vou ter a cobrança do IOF e, posteriormente, eu vou ter o IR. E é sempre sobre o lucro. Então, eu vou ter a cobrança do IOF e aí, o que sobrar de lucro, eu vou ter a cobrança do IR. Tá? Então, quando a gente olha aqui ao longo dos dias, percebam que eu tenho aqui uma cobrança de IOF e eu também vou ter aqui uma cobrança residual de imposto de renda. Então, olha no primeiro dia, o IOF e o IR, eles praticamente anulam o que você tem aí de resultado. Então, o valor líquido no Tesouro Selic seria de R$5.000,09. Quando a gente pega o LFTS, o NCDI, e aí eu coloquei todo mundo no mesmo balaio aqui, tá? E aí eu considerei uma taxa média, eu fiz a média desses resultados aqui, tá? Fiz uma média desses resultados. A gente tem, ali vai ter um imposto de renda de 25%. Olha o valor líquido que eu tenho quando eu uso a estratégia de ETF. Então, olha o resultado com o Tesouro Selic, olha o resultado quando eu uso o ETF. E aí,
eu fiz essa consolidação, tá bom? Então, eu peguei nos 30 primeiros dias e aí eu fiz a consolidação do Tesouro Selic. Então, os dados dessa planilha aqui estão aqui, tá? O valor líquido e o valor líquido com o Tesouro Selic e o valor líquido com os ETFs. E aí eu tenho a consolidação aqui do Tesouro Selic e a consolidação aqui do LFTS. E aí, essa consolidação deu origem a este gráfico aqui. Então, eu tenho este gráfico aqui. O que a gente percebe? Tá? A linha verde são os ETFs, tá? E a linha laranja, eu estou falando do Tesouro Selic. Olha o que a gente tem num curto prazo, tá? Dentro dessa janela aqui de 30 dias. Se você vai ficar com esse recurso investido por 4, 5, 6 dias, tá? Você de fato tem uma alocação aqui usando o ETF mais vantajosa do que se você for usar o Tesouro Selic. A gente viu aqui, pô, pega lá o primeiro dia, pega o segundo dia. Cara, o que você tem de IOF e de IOR praticamente come a rentabilidade. Ao passo que mesmo com a tributação mais alta de imposto de renda nos ETFs, você ainda consegue ter um ganho marginal ali. Tá? Então, esse gráfico aqui é a consolidação disso daqui. E o que ele mostra para a gente? Olha, quando a gente tem períodos curtos de alocação, os ETFs, mesmo com uma tributação mais alta, tá? Eles vão fazer sentido, tá? E aqui, vamos lembrar, eu peguei um patamar onde o Tesouro Selic não tem taxa de ADM, mas os ETFs têm. O ETF vai ter a taxa de administração aqui. Tá? Então, eu estou falando de o que eu tenho aqui de fatos e dados. O que eu tenho de premissas? Eu considerei um patamar financeiro onde não há cobrança de ADM. Os ETFs, a gente tem essa cobrança. Então, não tenho ADM no Tesouro Selic, mas os ETFs têm. Tá? Eu não tenho IOF nos ETFs, mas no Tesouro Selic eu vou ter. O imposto de renda cobrado nos ETFs é maior que o imposto cobrado no Tesouro Selic. E ainda assim, em aplicações de curto prazo, tá? De curtíssimo prazo, melhor dizendo, eu vou ter ali o ETF, os ETFs, sendo mais vantajosos que o Tesouro Selic. Essa diferença é máxima no 15º dia. Tá? Então, o máximo dessa diferença entre ETF, atrelado a Selic, e Tesouro Selic, a diferença máxima para esse cenário aqui é no 15º dia. Tá? E aí, o ponto de virada está no 29º dia. Tá? No 29º dia, de fato, a gente tem aqui o Tesouro Selic entregando um resultado ligeiramente maior que o ETF. Quando a gente pega aqui, ó, no 20º, ou melhor, no 29º dia, o que eu tenho? O Tesouro Selic me entregando um resultado aqui de 5.060, tá? Ao passo que 5.060,56 centavos, ao passo que os ETFs me entregariam 5.059,94 centavos. Então, no 29º dia, mesmo tendo um IOF aqui de 3%, eu vou ter essa virada. Tá? Então, nessa janela de curtíssimo prazo, o que a gente tem é que os ETFs, mesmo com uma tributação mais elevada, de 25%, a gente tem uma compensação em relação ao Tesouro Selic. E aqui eu estou pegando um patamar onde não tem cobrança de taxa de administração do Tesouro Selic. Muito importante deixar isso claro. Tá? Então, não faz sentido usar o ETF que foi lançado do Nubank, o LFTS. Não é bem por aí. Em curtíssimo prazo, faz sentido. Tá? Agora, quando a gente está falando de janelas superiores a 30 dias, aí realmente o Tesouro Selic vai ser mais vantajoso, porque daí você não vai ter a cobrança do IOF de toda forma, tá? E a alíquota de imposto de renda vai ser menor em relação aos ETFs. Beleza? Então, muito importante tomar esse cuidado ali, tá? Com essas narrativas que são lançadas no mercado, com todo esse sensacionalismo que é lançado sem muitos fatos e dados. Então, espero que esse conteúdo tenha ficado claro, espero que você tenha gostado. Reforço os pedidos que eu fiz no início do vídeo. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho. Caso tenha interesse no podcast, na assessoria ou na trilha de conhecimento de fundos imobiliários, basta acessar os links que estão na descrição. Combinado? Então, é isso. Nos vemos no próximo conteúdo. Um forte abraço.